Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje continuarei sendo a sua contadora de histórias favorita e bruxa nas horas vagas. E o assunto de hoje, ainda em comemoração ao Halloween, eu vou falar um pouquinho sobre as bruxas de Salem. Se o vídeo não ficar muito longo, também vou falar um pouquinho sobre o Dia de Todos os Santos. Mas caso vocês tenham caído de paraquedas por aqui, aproveitem, já se inscreve no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já dê o like no comecinho do vídeo para me ajudar aqui no engajamento e ativa o sininho da notificação. E se porventura o hype já estiver disponível, hype esse vídeo para mim. A minha meta é chegar até a próxima semana com os 500 inscritos, para passar para a próxima etapa do YouTube. Começar, né? A intenção é essa, cada vez trazer ainda mais conteúdos para vocês. Mas sem muita enrolação, vamos para o vídeo. As bruxas de Salem, eles são um dos episódios mais marcantes e obscuros da história dos Estados Unidos, misturando medo, superstição, histeria coletiva e muita injustiça. Esses eventos ocorreram em 1692, na vila puritana de Salem, no estado de Massachusetts. Ai, gente. Era uma comunidade profundamente religiosa e temerosa, rígida. Tinham muito medo do mal. Qualquer comportamento ali fora do padrão podia ser visto como sinal de um pacto demoníaco. Tô vendo aqui se ele não tá comendo minha mesa. Essa histeria começou quando duas meninas, Beth Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, apresentavam convulsões, gritos, delírios e comportamentos considerados sobrenaturais, sem explicação médica. A comunidade associou o fenômeno à bruxaria. Logo, outros jovens começaram a apresentar os mesmos sintomas. A partir daí, apontavam vizinhos como bruxos, fingiam possessões durante os julgamentos, diziam ver familiares, que são os demônios, em forma de animal, e alegavam ataques espirituais. O medo se espalhou. As pessoas acusadas ali foram as mulheres. Elas eram apontadas como curandeiras. As mulheres que foram apontadas de bruxaria eram as curandeiras, as viúvas, as que estavam escravizadas, mulheres que eram livres demais e até inimigos pessoais. Uma sociedade doente encontrou um bode expiatório e o terror ganhou o nome: bruxaria. Gritos que cortavam a madrugada, portas eram arrombadas, pessoas eram arrastadas. Gente, era um absurdo. Elas eram arrastadas para a igreja, sem chance nenhuma de defesa. Já sabemos de antemão que esse julgamento, ele nunca foi justo. Nunca. Uma das pessoas que foram acusadas de bruxaria e que, sob pressão, essas meninas acusaram foi Tituba, uma escrava de Paris, Sarah Good, que era uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa. O que muito me espanta é que um médico alegou que elas estavam sob efeito de feitiçaria. Um médico estudado. Mas qualquer outra pessoa poderia ser acusada. Bastava que os vizinhos tivessem inveja, conflitos familiares, diferenças sociais, algum comportamento estranho. As denúncias eram aceitas sem provas físicas,
usando o que chamavam de evidência espectral, como se o espírito da pessoa pudesse estar atacando outros. Mais de 200 pessoas foram acusadas e ao menos 20 pessoas foram executadas. A maioria mulheres, mas também homens, mas muitos morreram na prisão. O julgamento. Esses acusados eram submetidos a interrogatórios agressivos, pressão para confessar, torturas psicológicas, testes absurdos, como jogar o suspeito na água, se afundasse, era inocente, se flutuasse, era a bruxa. Gente, é incrível. Nenhuma marca, nenhuma evidência, só o medo. E medo condena mais rápido do que qualquer tribunal. O caso marcante de Gilles Corey. Um dos casos mais trágicos foi o de Gilles Corey, um agricultor de 71 anos. Ele se recusou a confessar e foi morto por esmagamento com pedras, repetindo apenas mais peso. Alguns pesquisadores modernos sugerem hipóteses como ergotismo, intoxicação por fungo no centeio, que causa algumas alucinações, a histeria coletiva, repressão social e religiosa extrema, conflitos econômicos e de território. É complicado. Não confessar era morrer. Confessar também. Ali não havia saída. Saída nenhuma. Sabemos que esse caso é um símbolo de perseguição ideológica, perigo das falsas acusações, consequências da intolerância. Mesmo Salem sendo um polo turístico e místico associado à bruxaria moderna e à cultura esotérica. Nesse caso, foram 200 pessoas acusadas injustamente. 20 pessoas mortas sem ter cometido crime algum. Essa cidade será marcada para sempre. Alguns dizem que Salem ainda carrega ecos daqueles gritos, e quem passa pelas antigas colinas ao anoitecer juram ouvir os passos sob as folhas secas, as orações sufocadas e vozes femininas sussurrando em vento gelado. Eles nos temeram, porque éramos livres. Mas também temos alguns casos bem interessantes. O sussurro no sótão. Uma jovem de Salem, mantida presa em um sótão frio, dizia ouvir vozes, não do diabo, mas das mulheres que já tinham sido enforcadas. Ela repetia noite após noite: elas me chamam e estão com frio. Na manhã do enforcamento, o juiz jurou ouvir o mesmo sussurro atrás da porta. Mais uma. A marca na parede. Após a execução, uma família limpou o sangue do galpão, onde confessados haviam sido interrogados. Na manhã seguinte, a parede havia sido riscada por unhas. Palavra única: inocentes. A madeira foi arrancada, mas até hoje dizem que, ao anoitecer, ela volta. A vela nunca apaga. Na colina de Gallows Hill, onde os enforcamentos ocorreram, moradores relatam ali há séculos uma mesma visão. Uma vela distante, andando sozinha. E quando olham bem, não há mão segurando. Ela procura justiça. Salem não foi sobre bruxas, foi sobre medo. E o medo ainda vive entre nós. Se essa história te tocou,
saiba que, mesmo após isso, a bruxaria, ela é real. E esses casos que eu falei são documentados. Tem rituais escondidos e tem pactos que nunca deveriam ser revelados. Nem tudo ficou no passado. Agora vamos falar um pouquinho da comemoração de hoje. O Dia de Todos os Santos. Vamos saber como ele surgiu? Para compreender bem esse dia, precisamos voltar um pouquinho no tempo, séculos atrás, quando professar a fé cristã era arriscar a própria vida. Vemos aí um extremo, onde você decide qual a sua religião, você sempre será condenado. As pessoas que escolheram a bruxaria foram mortas injustamente, até mesmo sem prova de ser bruxos, mas também se você seguia o Deus cristão, você também era condenado. Muitas pessoas perderam a vida justamente por ter a sua fé. Homens, mulheres e até crianças enfrentaram a tortura, o exílio e a morte para defender a sua crença. Eles não buscavam glória, não buscavam reconhecimento, apenas permaneciam fiéis ao Evangelho. Nos primeiros séculos, esses mártires eram lembrados individualmente. Cada nome, cada sacrifício, uma data. Mas o número crescia junto com fé, com sangue derramado e esperança que nem o Império Romano conseguiu apagar. No século VII, o Papa Bonifácio IV transformou o antigo templo pagão, o Panteão, em um monumento cristão, dedicado à Virgem Maria e a todos os mártires. Ali começou a nascer o que hoje chamamos de Dia de Todos os Santos. Com o tempo, a Igreja entendeu que não apenas os mártires mereciam ser lembrados. Há santos desconhecidos, almas humildes, que viveram a fé com pureza, mesmo longe dos olhos do mundo. No século IX, o Papa Gregório IV oficializa o 1º de novembro, e ele passa a ser dedicado a todos os santos, conhecidos e anônimos, uma celebração universal que ecoa até hoje. Ser santo não significa perfeição. Significa caminho, escolha, renúncia e amor. A santidade é um esforço diário, na caridade, na fé, na simplicidade e na verdade. Alguns são grandes nomes: Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Santo Antônio, Santa Rita. Outros talvez caminharam anonimamente entre nós, mas todos deixaram pegadas que levam para o alto. Hoje nós temos um santo que foi canonizado, que é o Karl Acutis, uma coisa assim. Ele é o santo da internet, né? Foi assim que ele foi nomeado. Hoje em dia, nos lembra algo essencial. A santidade não é um dom raro, é uma vocação universal. Em cada canto do planeta, este dia assume cores diferentes, mas o sentido é o mesmo: memória, oração e esperança. Aqui no Brasil, esse dia é feriado, entre aspas. Missas, procissões, preces, um dia para elevar o espírito, purificar o coração e recordar aquilo que verdadeiramente importa. Aqui, o Dia de Todos os Santos também abre a porta para outra grande data, que é o Dia de Finados, que é comemorado aqui em 2 de novembro. Aí sim, é feriado nacional, em respeito aos mortos.
Primeiro, celebramos os que chegaram ao céu. Depois, rezamos pelos que ainda caminham rumo a ele. Mas, vamos para os simbolismos e mistérios. Por que velas? Porque a vela, a luz vence a escuridão. Por que o incenso? Ele é símbolo das orações que sobem aos céus. Mas e o silêncio? O silêncio é porque a nossa fé, ela fala mais alto no silêncio. Nesse dia, acredita-se que a terra tocou o céu, que os vivos recordam os que já conquistaram a eternidade e pedem sempre por sua intercessão. O Dia de Todos os Santos não é apenas uma data, ele é um convite, uma lembrança de que, por trás de cada gesto de bondade, de cada luta diária, pela paz, pela justiça e também pela fé, existe um caminho de santidade. Hoje, honramos aqueles que chegaram lá e renovamos nosso desejo de seguir caminhando, sempre com humildade, com esperança e respeito. Que esse dia ilumine o seu coração. Que os santos, conhecidos e anônimos, intercedam por vocês que acreditam. E que a luz da fé, independente de qual religião você tenha, não se apague no mundo. Agora comentem aqui para mim. Vocês acreditam que existem bruxas? Que existem santos anônimos? Vocês acreditam nos milagres dos santos? No poder da feitiçaria de uma bruxa? Já teve a presença de algum deles? Ou já percebeu se algum deles estão caminhando entre nós? Vocês acham que eles existem? Deixe aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.